Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. O presidente Bolsonaro está visivelmente já se incomodando com todas essas manifestações que está acontecendo no julgamento das pessoas que estiveram envolvidas no ato do dia 8 de janeiro, segundo o Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, então, questionou a inação de Lula e a Polícia Federal antes dos atos do dia 8 de janeiro. Nesse depoimento ao Supremo Tribunal Federal, em condição de réu, o presidente Bolsonaro questionou a inação de Lula e por que ninguém fez nada antes dos dias em que sucederam os atos do dia 8 de janeiro. Bolsonaro já está ficando visivelmente irritado porque sabe que tudo isso foi uma manifestação muito covarde contra ele e os acusados de uma coisa que nunca aconteceu. Simplesmente papéis. No momento do acontecimento, Bolsonaro estava nos Estados Unidos e Lula em Araraquara. Manifestantes depredaram sedes dos três poderes, como ambientes do prédio do Supremo e gabinetes de autoridades. No dia seguinte, uma ordem emitida pelo ministro e hoje relator do caso, Alexandre de Moraes, ordenou a desmobilização de acampamentos de apoiadores do ex-presidente que estavam espalhados pelo país e próximos aos quartéis. Bolsonaro veio à tona e disse o que estão tentando fazer contra ele e também sempre jogou dentro das linhas da Constituição. Bolsonaro sempre esteve a favor do povo brasileiro. Então, quando a gente começa a tapar os ralos da corrupção, aparece uma enormidade de pessoas que vão contra a gente. Eu não cortei recursos para a imprensa por ser malvado. É que eu fui o único presidente, senhor ministro, o único que tinha um teto de gasto pela frente. Eu não podia gastar mais do que aquilo, diferentemente do que acontece agora, do que acontecia antes de mim. Ganhei também, então, uma antipatia enorme da imprensa contra a minha pessoa. E também a questão das pautas dos costumes, né? Eu sou católico, minha esposa é evangélica, e eu sempre preservei a família e a inocência de criança em sala de aula. Mais um foco de atenção contra a gente. E até do próprio Supremo Tribunal Federal, respeitosamente, eu tinha pelo menos uma ação por semana para me explicar em 24, 48 horas o porquê daquilo. Mas Lembrando que o governo, até o momento, em nenhuma das ações, nada contra a Amazônia, invasões, manifestações, nada. Fraudes do INSS, nada até agora. Ninguém deu 48 horas para eles se explicarem por nada. Então a gente vê que é uma perseguição política ferrenha contra Bolsonaro e a direita no nosso país. Faz parte da regra. Vossa Excelência, o senhor ministro Fux, aqui do Supremo, não me viram desrespeitar uma só ordem do senhor. Não me viram em nenhum momento eu agi contra a Constituição. Eu joguei dentro das quatro linhas o tempo todo. Muitas vezes me revoltava, falava palavrão, me revoltava, tá? Falava o que devia falar, sei disso, mas, no meu entender, fiz aquilo que tinha que ser feito. Tanto é que fez o que fez, que todos estavam contra ele. A Globo, então, perdeu mais de 500 milhões de reais anualmente com o corte de verbas que Bolsonaro tinha feito. E isso começou a desencadear as demissões em massa das grandes estrelas, como o Antônio Fagundes e outras estrelas, porque era isso que bancava por tanto tempo a TV Globo nos dias em que se deu o PT no poder, e isso dava muito, mas muito dinheiro para eles poderem fazer o que quiserem. Quanto à providência na questão das eleições aqui, eu deixo claro a Vossa Excelência, as Forças Armadas não se miscuíram na política, e nem eu, como presidente, também fiz o mesmo. O senhor ministro Barroso, enquanto presidia o TSE, criou a Comissão de Transparência Eleitoral e colocou lá dentro, entre outras instituições, as Forças Armadas. O que eu falei para o ministro da Defesa? Já que colocaram a gente aqui, vamos fazer o melhor possível para auxiliarmos o TSE para que a eleição seja mais clara e transparente possível. Diante desses fatos, nós vimos que
eles queriam, de todas as formas, fazer com que até mesmo o Exército se submetesse ao Supremo Tribunal Federal quanto a ordens. Todas as ordens que Bolsonaro dava ao quartel, ao Exército Brasileiro, todas as decisões eram questionadas. Lá atrás, quando o Ramagem foi assumir a Polícia Federal, ele foi impedido de assumir porque, no entendimento do ministro Alexandre de Moraes, ele não poderia colocar alguém próximo a ele ou alguém que estava no círculo de amizade de Bolsonaro. Pois bem, pouco tempo depois, a gente viu que Flávio Dino, amigo de infância de Lula, assumiu o Supremo Tribunal Federal e também Cristiano Zanin, advogado pessoal de Lula, também tomou posse no Supremo Tribunal Federal. Então, gente, a gente sempre acompanha e vê que tudo que eles falam volta contra eles mesmos. Tudo que eles fazem, toda a movimentação que eles se propõem a fazer, tudo volta contra eles, não tem jeito. No tocante àquela reunião de julho, onde alguns falam que reunião do golpe com 20 plaquinhas na frente das pessoas, mas 40 pessoas assistiam. Vossa Excelência falou ali que dos 70%. Coincidência, talvez, ministro? Eu complementei. Vão aparecer 49. Apenas uma coincidência. Não tinha prova de nada no tocante. Esse é um desabafo meu, com toda certeza. Dúvida sobre eleições. Aqui eu tenho um documento aqui da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais. Diz logo na entrada aqui: as fragilidades das urnas eletrônicas sem o voto impresso. E mais na frente, também, a Associação Nacional dos Peritos Criminais diz: fraude sistêmica facilitada, consenso científico, todo sistema eletrônico / computacional possui vulnerabilidades. Ou seja, qualquer sistema está sujeito ou pode cair ou pode sofrer qualquer tipo de retaliação, mas é claro que eles não vão assumir uma coisa dessas. Em depoimento, na última semana que passou, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, negou que o antigo mandatário tenha mencionado qualquer informação antecipada sobre os atos do dia 8 de janeiro para incentivá-los ou qualquer coisa do tipo. Bolsonaro, que é acusado pela Procuradoria-Geral da República de ser o líder de uma organização criminosa para mantê-lo no poder após as eleições de 2022. A denúncia diz ainda que ele teria formulado e editado uma minuta de golpe que previa estado de exceção no país, além de ter ciência do plano Punhal Verde e Amarelo, pensado para tirar a vida de Lula, Geraldo Alckmin e Alexandre de Moraes. Gente, passou de todos os limites. Todo e qualquer papel que achar agora de uma pessoa que estiver pensando no roubo vai ser criminosa, né? Então, isso não pode acontecer. Nós vamos continuar acompanhando e ver todo o desenrolar dessa movimentação atípica do nosso país. Já já eu volto com muito mais informação. Se inscrevam e deixem o seu like.